Olá, seja bem-vindo. Estamos começando a Semana no Parlamento. Quem viaja de avião já deve ter observado que há bastante tempo o aeroporto de São Luís está sendo reformado. As obras de responsabilidade do governo federal iniciaram em 2011, orçadas em 17 milhões de reais, mas até hoje não foram concluídas. O atraso e os transtornos causados aos passageiros levaram a Comissão de Obras e Serviços Públicos aqui da Assembleia Legislativa a fazer uma visita ao local e exigir o cumprimento do prazo estabelecido para a conclusão das obras. Essa foi a primeira vistoria realizada em 2016 pelos deputados da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa ao aeroporto de São Luís. A visita ocorreu após um requerimento do deputado Eduardo Braide. Nos últimos anos, o Parlamento Estadual vem cobrando a entrega das obras de ampliação e modernização do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, que começaram em 2011 e já deveriam ter sido concluídas. Uma denúncia grave que foi feita por um piloto de uma das companhias aéreas no que diz respeito à má conservação da pista de pouso e decolagem. Existência de buracos, existência de pedras soltas que pode inclusive comprometer a segurança do voo e consequentemente a segurança dos usuários do transporte aéreo. Então a finalidade da Comissão de Obras é obter respostas a esses questionamentos e informar a população, quem sabe, uma data definitiva para que seja entregue essa obra tão importante que é a obra de ampliação do aeroporto da nossa capital. Uma obra muito demorada e o povo de São Luís já está desesperado, ninguém aguenta ver sempre a construção fazendo e nunca terminando. Então a gente está fazendo essa vistoria para saber realmente o que é que está ocorrendo e cobrar mais a celeridade para que possa ser entregue mais urgente possível para a população. E a gente veio aqui para conversar com a Infraero e pedir realmente umas explicações e quando realmente será terminado essa obra da ampliação do aeroporto de São Luís. A comitiva teve acesso às novas salas de embarque e desembarque. Em cada setor, ainda em obra, os deputados tiraram dúvidas com relação a prazos e orçamentos. As respostas vieram da equipe da Infraero e da Superintendência do Aeroporto, que não quiseram gravar entrevista com a imprensa. Aos deputados, a empresa de infraestrutura aeroportuária informou que mais de 80% dos serviços já foram pagos dentro de um orçamento total de 17 milhões de reais. Também foi dada uma nova data para a entrega das obras de ampliação. Será dia 26 de maio. Se esse prazo não for cumprido, a Assembleia Legislativa vai voltar a cobrar a conclusão. Muita coisa, para o momento que nós estamos vivenciando hoje, muita coisa já avançou. Então eu acredito que até o final do próximo mês a obra será entregue. Senão, nós vamos tomar as providências devidas para continuar fazendo a cobrança, principalmente a Infraero. E agora, uma vez vistoriada essa parte de ampliação do aeroporto, nós deveremos dar seguimento à vistoria no que diz respeito ao mau funcionamento de alguns dos serviços, a questão do funcionamento do ar-condicionado, a questão da não utilização das passarelas de embarque e desembarque, questionamentos sobre o porquê da não inauguração ainda do restaurante aqui no aeroporto e, por último, um questionamento acerca da segurança da pista, tendo em vista uma denúncia que houve por parte de um piloto de uma companhia aérea. Os deputados estaduais visitaram boa parte dos setores que estão em obras aqui no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, mas eles não tiveram acesso à pista de pouso por conta da chuva que ocorreu durante a vistoria. A pista de pouso foi justamente um dos motivos que levaram os deputados a denunciar a situação precária do aeroporto. A Infraero esclareceu que os problemas já foram resolvidos e a pista vistoriada pelas companhias aéreas. Conversamos com a superintendente da Infraero, ela disse que as medidas já foram tomadas há um certo tempo. Então fico tranquilo porque cabe a nós, deputados, aos membros do Poder Legislativo, não nos cabe executar nem formular política pública, mas simplesmente fiscalizar, e nós estamos aqui fiscalizando para que aqueles passageiros que embarcam e desembarcam em São Luís tenham não só mais conforto, mas também mais segurança no IV.
Com a reforma, a área do terminal de passageiros vai passar de 6 para 11 mil metros quadrados, ampliando a capacidade de passageiros de 3,4 milhões por ano para 5,9 milhões. Para quem utiliza o terminal com frequência, as melhorias são necessárias ao bem-estar de quem depende do serviço aéreo. Sinceramente, muito desconfortável para os passageiros. Embarque e desembarque sempre confrontam, né? Principalmente desembarque. Sinceramente, tem que concluir para o melhor conforto dos passageiros. Nós ainda não temos uma resposta efetiva e hoje nós viemos mais uma vez aqui reiterar a necessidade da entrega, da ampliação, para que possamos realmente separar a área de embarque e desembarque e assim dar melhor conforto, né, ao usuário dos serviços aqui do aeroporto. Foi aprovado nesta semana o projeto de lei número 057/2016, de autoria do Poder Executivo, que institui a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, a PATE Maranhão, e o Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, o PROATER Maranhão, no Estado. E dá outras providências. Depende ainda do parecer de comissões técnicas, mas você vai acompanhar a matéria que trata sobre este assunto. Se trata de assistência técnica, se trata de uma condição básica e fundamental para o bom desenvolvimento rural, né? Então, o nosso parecer foi favorável, já foi aprovado aqui na casa e agora vai à sanção, buscando dessa forma as condições que possam melhorar a qualidade de vida do trabalhador rural, da trabalhadora rural, e dessa forma o Maranhão possa crescer ainda mais nas suas atividades rurais, que é tão importante para o desenvolvimento econômico e social da população maranhense. Visando uma administração eficiente e transparente e em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, técnicos da Secretaria de Estado do Planejamento apresentaram esta semana na Comissão de Orçamento aqui da Assembleia Legislativa o relatório de gestão e avaliação das metas fiscais do governo maranhense. A audiência pública foi conduzida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Controle da Assembleia Legislativa. Representantes da Secretaria de Planejamento do Estado apresentaram os dados sobre as metas fiscais referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. É competência do Poder Legislativo analisar essas metas do Executivo Estadual. É muito importante essa reunião, a Comissão de Orçamento, onde a gente fica satisfeito com a presença maciça de vários deputados, onde todos preocupados com as questões também orçamentárias, várias despesas aqui que foi demonstrada e principalmente cada parlamentar aqui vota no orçamento e saber realmente o que foi que aconteceu com a questão das emendas parlamentares, né? Uma vez que ela é incluída dentro das despesas e para ver se o demonstrativo dessas despesas inclui também essas emendas parlamentares. Um dos pedidos feitos pelos deputados foi em relação às emendas parlamentares que não são detalhadas pela Secretaria de Planejamento na divulgação dos dados quadrimestrais. As emendas parlamentares têm que ser discutidas em uma próxima audiência pública, porque hoje, de fato, é uma reunião para a demonstração dos resultados fiscais do governo, se o governo respeitou, de fato, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação à dívida do Estado com a União, o deputado Eduardo Braide questionou a cobrança da dívida atual, que é feita pela União em juros sobre juros, também chamada de juros compostos, para mudar para juros simples. Atualmente, o Maranhão paga R$ 150 milhões por ano para a União com o cálculo de juros compostos. Esse é um tema que tem tomado, na verdade, o debate no cenário nacional. Nós temos acompanhado várias decisões judiciais que já foram concedidas aos outros estados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, no sentido da forma de cálculo dessa dívida dos estados com a União. Ao invés de ser juros sobre juros, aquilo que a Constituição chama de juros compostos, que seja apenas pela taxa Selic de forma simples, sem ser juros sobre juros. Isso faria com que o Maranhão, inclusive, deixasse de pagar uma dívida no valor de 150 milhões por ano, essa dívida que hoje o Maranhão acumula 1 bilhão e 200 milhões de reais junto ao governo federal e o Maranhão passaria a condição de credor, inclusive. Passaria a ter um crédito junto à União. Sobre as dúvidas envolvendo as emendas parlamentares e o pagamento da dívida do Estado com a União, o subsecretário de Planejamento, Marcelo do Ailib, explicou que em outra oportunidade a CEPLAN irá detalhar melhor o direcionamento desses gastos. Os estados têm a esperança que, se mudar para a Selic simples, muitos deles serão credores da União.
mas o Estado do Maranhão ainda não tem uma posição definida, até porque isso representa uma frustração muito grande para a União. Ao todo, seria uma perda estimada em 313 bilhões de reais para a União. Então, o Estado ainda não se posicionou a respeito da discussão dos juros. E você vai ver a seguir que a licença paternidade e a licença maternidade terão maiores prazos. É logo após o intervalo.